Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 3 de junho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, bateram em uns e mataram outros. Restava-lhe alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores, entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos, nessa segunda-feira abençoada pelo Senhor, o Evangelho nos leva a meditar sobre a parábola da vinha. Porque Jesus, ele não era bem aceito por muitos, pelos mestres da lei, alguns fariseus e assim por diante. Então Jesus conta a parábola daquele vinhateiro que plantou uma vinha, toda a preparação, uma torre de guarda, e a arrendou a alguns agricultores e foi viajar para o lugar distante. E ali, na época da colheita do fruto, ele enviou alguns empregados para receber o que pertencia a ele, mas os agricultores, eles trataram mal todos aqueles que o dono da vinha enviou, até chegar ao filho querido, diz o Evangelho, o filho querido, que os agricultores também o mataram, dizendo: é ele o herdeiro, vamos matá-lo, que a vinha será nossa. O que Jesus está ensinando com isso? Filhos e filhas, Deus, ele sempre enviou mensageiros para o anúncio da boa nova, mas houve rejeição da parte de muitos. E aqui Jesus estava sendo rejeitado por muitos, que não ouvia como Messias, como esperado. Pelo contrário, não viam Jesus como Salvador. E Jesus fala assim, que diz lá no Antigo Testamento: a pedra que os construtores rejeitaram, deixaram para trás, é a pedra principal. Ou seja, ali estava o Salvador da humanidade e eles estavam rejeitando, desprezando. Hoje, se você olhar em nossa sociedade, há muitos batizados que também rejeitam Jesus. Isso mesmo, que rejeitam o Senhor. Porque todos aqueles que não vivem a sua fé, que não caminham com a igreja, estão rejeitando Jesus. Guarde isso, tá? Aqueles que não caminham com a igreja estão rejeitando Jesus. Porque é Ele o Salvador, porque é Ele o Libertador. E Deus o enviou para morrer na cruz e para nos dar a salvação. E se nós o rejeitamos, o desprezamos, meu filho e minha filha, como eu vou querer a salvação assim? Não tem como. Quem rejeita Jesus não vai se salvar. Quem rejeita Jesus não vai ter a vida eterna.
Por isso, vamos ter cuidado e fazer uma análise com nossa própria vida e ver, nós estamos caminhando com a igreja, com o evangelho, eu acolho Jesus em meu coração? Vamos pensar, analisar e nos cuidar, porque a vida eterna nos espera. Na vida eterna, só chegará lá quem realmente merecer. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.